Sinônimos: antes e depois das palavras. Uma análise do desenvolvimento das palavras antigas e como são usadas atualmente, utilizando como objeto o hino nacional brasileiro. Público-alvo: alunos do primeiro ano do ensino médio. Duração: 8 aulas de 50 minutos. Justificativo: o constante desenvolvimento e evolução do vocabulário brasileiro, utilizado no cotidiano, torna-se interessante a análise de algumas palavras antigas que se modificaram conforme o tempo e se tornavam novas palavras, cujas significações possuem relação com a outra. Essas são chamadas de sinônimos. É através da leitura e análise do hino nacional brasileiro que serão selecionadas algumas dessas palavras antigas e postas em comparação com outras mais atuais e cotidianas, facilitando a compreensão desse texto e abrangendo o dicionário de palavras utilizadas pelos jovens. É importante abordar a letra do hino nacional brasileiro, que é rico em palavras diferentes das usadas em nosso cotidiano, para que os alunos possam explorar essa música escrita quase que em forma de poema e conhecer sua história, além de conhecer palavras novas e ter contato com construções complexas de texto, como, por exemplo, o uso de metáforas, permitindo o aprimoramento da habilidade dos alunos na escrita e no uso adequado da língua. Objetivos: objetivos gerais: compreender as palavras antigas do hino nacional brasileiro. Objetivos específicos: apresentar as características estruturais e as temáticas contidas no hino, promover discussões no contexto social sobre a história contada no hino, incentivar a leitura e proporcionar o aumento do vocabulário dos alunos. Apresentação da situação inicial: a apresentação do hino nacional brasileiro, abordando seus aspectos históricos e suas características estruturais e estilísticas. Em seguida, mencionar os autores do hino e o contexto em que for escrito, e realizar uma discussão em grupo sobre os conhecimentos prévios dos alunos sobre o hino, explorando suas experiências e percepções. Primeira etapa: produção inicial, atividade diagnóstica. Apresentar o contexto histórico do hino nacional, explicar as regras básicas da estrutura do hino e perguntar quais as metáforas encontradas, qual a história que o hino conta. O contexto histórico do hino brasileiro. O hino brasileiro foi elaborado com o intuito de comemorar a independência do Brasil, que ocorreu em 7 de setembro de 1822. Primeiro, o hino foi chamado de Hino de 7 de abril, por conta da renúncia de Dom Pedro I. Depois levou o nome de Marcha Triunfal e, por fim, Hino Nacional. No decorrer da história, tanto a letra quanto o ritmo do hino nacional sofreram algumas modificações. A primeira gravação em disco acontecera no ano de 1917. A letra do hino possui uma marcação evidente de antilusitanismo, mesmo que a lusofobia, que consiste na hostilidade contra Portugal, o povo português e a cultura portuguesa. O hino nacional brasileiro tem palavras de difícil compreensão, pois ele foi composto numa época do parnasianismo no Brasil, escola literária ou movimento literário fundamentalmente poético e contemporâneo, do realismo-naturalismo. A linguagem que o hino possui não é usada atualmente. O hino exalta e representa a magnitude do território brasileiro, retrata as belezas naturais, a riqueza de biodiversidade, das matas verdes e densas, de toda a paisagem natural que forma o Estado brasileiro. Além disso, existe todo o contexto histórico, que descreve fatos importantes da história do Brasil, como o Grito da Independência do Brasil. A primeira versão do hino nacional brasileiro era em versos guarani. Logo, um exemplo a seguir. Atividades. Em qual data se comemora a criação do hino nacional brasileiro? Nossos bosques têm mais vida. Surgem, entre aspas, no hino, porque é um trecho de qual poema? Quem escreveu a letra do hino nacional brasileiro? Na segunda etapa, apresentação da situação. Apresentaremos a estilística do hino, promoverá uma leitura das estrofes do hino e analisar as metáforas. Identificar as palavras antigas ou pouco usadas no cotidiano. Exercícios de fixação. Pesquisar o significado das palavras desconhecidas e pesquisar o sinônimo delas. Leia atentamente a estrofe a seguir.
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Pesquise no dicionário o significado de retumbante. Encontre opções para substituir a palavra fúlgidos. Qual o significado de as margens plácidas no contexto histórico? Terceira etapa, módulo 1 e 2. Leitura da letra do hino com o objetivo de identificar suas características estilísticas e as palavras antigas. Explicar o que são metáforas e fazer com que os alunos identifiquem as que foram utilizadas na letra do hino. Será proposta uma atividade em que os alunos deverão ler o texto e identificar as metáforas utilizadas, buscando sua compreensão. Identificar as palavras diferentes utilizadas na letra do hino e observar quais palavras ainda usamos em nossa comunicação e quais estão em desuso. Ler a letra do hino e buscar no dicionário o significado das palavras desconhecidas dos alunos, de modo que compreendam as estrofes da canção. Identificar de maneira coletiva e na experiência dos alunos se as palavras empregadas no hino são utilizadas na comunicação entre as pessoas. Atividades, módulos. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Explique em suas palavras o que a estrofe está tentando transmitir. Como o povo brasileiro se relaciona com a igualdade e a liberdade, segundo o hino. Como essas metáforas ajudam a construir uma imagem do Brasil como uma nação corajosa e lutadora. Etapa 4, produção final. Com base na sequência, os alunos produzirão, de forma individual ou em pequenos grupos, um texto em que, com suas palavras, traduzirão a história contada na canção do hino. O objetivo é incentivar a escrita por meio da interpretação de texto e reforçar aspectos teóricos, como a escolha das palavras adequadas e seu uso correto. Assim, promoverá-se reflexões gramaticais, objetivando que o texto elaborado pelos alunos tenha clareza na mensagem, coerência e coesão textual.